Eu quero cumprimentar aqueles também que nos assistem pela internet e quero dizer que essa palavra também é para você. É a palavra para aquele que se afastou do Senhor, é a palavra para aquele que não conheceu ainda o nosso Senhor, mas também é uma palavra para aquele que conhece ao Senhor, está dentro de uma igreja, mas que ainda não conheceu a revelação plena do Pai. Nós vamos falar hoje sobre o Cristo que se revela. Amém? Sempre quando eu vou fazer uma ministração, eu peço a Deus a direção. Obviamente, eu creio que todo pastor deve fazer isso. Porque nós não sabemos quem vai estar presente. Nós não conhecemos o coração das pessoas. Nós não sabemos os anseios, os desejos que estão guardados dentro de cada um. Só o Espírito Santo pode saber. E só Ele pode dar a direção de que palavra deve ser ministrada. Mas uma coisa o Senhor tem me incomodado nos últimos dias, que Ele tem dito para mim: filho, libere a minha palavra. Libere a minha palavra. E eu questiono a Deus, por que muitas vezes a gente vai preparar um texto, a gente não precisa nem citar tantos versículos, mas o Senhor falou claramente ao meu coração: tem aqueles que não têm recebido nem sequer uma pequena porção da minha palavra. Então libere para eles nesse momento uma porção da palavra, porque eles saibam que a minha palavra é verdadeira, que ela se cumpre, que ela é fiel. Eu quero comentar com vocês, antes de entrar na pregação propriamente dita, que o título está exposto para vocês no telão, que a revelação de Deus ela é progressiva. Nós não teríamos a capacidade, depois do pecado, de receber toda uma revelação de Deus em nós. Você consegue compreender isso? Eu quero dizer que eu não fiz o pacto que o Lamartine fez, tá? Se eu falar para você virar para o teu irmão. A revelação de Deus é progressiva. Ela vem acontecendo gradativamente, e a gente observa isso desde o Éden, quando Deus cria o homem, quando Deus se manifesta em grandeza e poder. Deus tem um encontro na viração do dia com o homem, e eu imagino que nesse encontro tinha muita conversa, tinha muita troca de ideia. Eu gostaria de usar esse termo aqui, um bate-papo, não somente isso, o homem ouvindo Deus falar, mas o homem falando com Deus, conversando com Deus, tendo um momento de comunhão com Ele. Eu imagino no Éden Deus dando a oportunidade para Adão: Adão, bota aí o nome nos animais, dá nome para tudo. E Ele vai revelando a Adão a sua imagem e semelhança na sua deslimitação. Um cérebro deslimitado, usado no seu potencial, para poder então praticar aquilo para o qual Deus criou o homem. Mas também houve uma queda. E Deus também, mesmo na queda, mesmo no momento de mais dificuldade da nossa vida, no momento em que nós erramos, é isso que eu quero chamar a atenção, Deus também tem a oportunidade de revelar a sua disciplina, mas também a sua misericórdia. Na queda houve uma falha, mas na queda houve um sacrifício. Algo foi executado, foi imolado, para cobrir a nudez, para cobrir a vergonha, para cobrir o desacerto do homem. Deus não os livrou da disciplina, mas Deus cobriu a vergonha. Muitos não se aproximam de Deus pensando que Deus quer expor o seu pecado, a sua vergonha. Eu quero dizer que Deus quer se revelar a você como um Deus de disciplina, sim, mas como um Deus de misericórdia. Ao passo que Satanás, conduzindo o homem e a mulher ao pecado, queria promover a exclusão, dizendo assim: agora este casal está fora, atrapalhei o plano de Deus. O nosso Deus é um Deus de inclusão. Na sentença que Ele libera para a serpente, Ele disse: preste atenção, da semente da mulher. Ele está dizendo: estou chamando o homem e a mulher para o cenário novamente, porque a semente é dos dois. Da semente da mulher eu vou levantar o descendente, e ele vai esmagar a sua cabeça. Muitas vezes nós pensamos que o plano de Deus é para a exclusão. Não, Satanás trabalha para a exclusão, mas o nosso Deus é um Deus inclusivo, e Ele vem trazendo essa revelação a despeito do desenvolvimento e do desempenho do homem no caminhar da história. No dilúvio, Ele é um Deus que se revela como o Deus do recomeço. Ele apresenta uma arca que de fato existiu, mas simbolicamente representa o lugar de segurança, o lugar de seguro, o lugar de proteção contra a destruição. A arca também, no dilúvio, significava um recomeço em família: homem, mulher e filhos.
O Senhor vem sinalizando ao decorrer da história a importância de nós seguirmos os passos que Ele definiu para cada um de nós. Ele nos dá então no dilúvio uma nova oportunidade de reconstruir uma experiência que jamais será repetida. Eu quero falar então a princípio de um Deus que se aproxima. Eu quero falar de aproximação, quero falar de terra, quero falar de povo e quero falar de descendência. Em Mateus 11, versículo 27, diz assim a palavra de Deus: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Eu quero dizer para você que Jesus não veio ao mundo apenas para morrer no seu lugar. Jesus veio ao mundo para revelar a essência do Pai. Ele veio revelar para cada um de nós quem é o Pai, quem é o Deus verdadeiro. A primeira manifestação de Deus, Deus se manifesta então demonstrando o seu poder e demonstrando uma experiência muito mais física ao homem. Uma experiência onde o homem podia ver a operação dos seus milagres, como nós vamos discorrer por alguns textos que aqui estão. E nesse momento ele chama Abraão, ele chama o homem porque olha para o coração daquele homem que servia a deuses estranhos, servia a ídolos mudos, mas ele chama esse homem com uma promessa de uma terra, de um povo e de uma descendência. Deus precisava estabelecer um lugar, um povo para manifestar o seu amor, a sua presença, a sua integridade. Então Abraão agora conhece um Deus que fala, e isso o faz se mexer. Um homem que servia apenas deuses mudos, agora conhece um Deus que não apenas fala, mas um Deus que se move, um Deus que interage, um Deus que se aproxima, e ele faz uma promessa a Abraão em Gênesis 17, de 1 a 9, que diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e disse Deus a ele: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e te darei as nações, reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decorrer das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, por toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das gerações. Deus é um Deus de gerações. Jesus não morreu somente por você, Ele morreu pela sua história. Quando você olha para os seus filhos, se importa com seus filhos, está preocupado com ele, com o desenvolvimento, com o crescimento, eu quero dizer que Jesus está muito mais preocupado. Preocupado, aspas, que é um termo inadequado para Deus, mas é o que eu quero dizer, Ele está muito mais antenado, atento não somente aos seus filhos, mas aos filhos dos seus filhos. Nosso Deus é um Deus de geração. A promessa que Ele estabeleceu para você vai se cumprir, vai alcançar aqueles que você sequer ainda viu ou pensou que venham a existir. Mas a revelação progressiva de Deus não para em Abraão. Abraão gera Isaac, gera Jacó, e forma-se um povo, onde Deus então vai manifestar a sua presença, Deus vai manifestar o seu cuidado, Deus vai manifestar a sua sabedoria, mas também vai manifestar o seu poder. É uma experiência muito mais sensorial. As pessoas veem manifestações tremendas do poder de Deus, mas agora surge Moisés, e Deus manifesta e revela algo novo. E ele disse para Moisés em Êxodo 6, 2 a 4, falou Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor Yahweh. Aparecia a Abraão, a Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, mas pelo meu nome, o Senhor Yahweh, não lhes fui conhecido. Deus está dizendo: eu estou trazendo uma nova revelação, eu estou trazendo um novo tempo. Também estabeleci a minha herança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitavam como peregrinos. Significa dizer que Deus não se esquece do que Ele promete.
Ele fala para Moisés: eu já prometi para eles, eu quero que vocês saibam, mas eu vou trazer para você uma revelação que vocês ainda não tiveram, um conhecimento do meu caráter que ainda não foi manifestado nem sequer aos patriarcas. E ele diz em Êxodo 29, 45 a 46: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Agora Deus está dizendo: eu não quero ficar longe, eu quero habitar, eu quero estar no meio, eu quero fazer parte, eu quero me aproximar, eu quero estar no meio desse povo que foi constituído. Eu não quero viver à distância, eu quero relacionamento. E ele estabelece detalhadamente, nos capítulos seguintes, um tabernáculo para que o povo construísse, segundo a visão que ele deu a Moisés no monte, para que ele pudesse manifestar a sua presença. Eu quero dizer que essa revelação de Deus é progressiva. Se você entra na igreja, se assenta num banco e fala: poxa vida, eu não estou sentindo nada, eu estou querendo dizer que há algo grande te esperando. Creia em Deus, mantenha a sua fé, há algo grande te esperando. Deus não fica impassível, inerte, mas Ele vai se revelando gradativamente. Deus, diferentemente dos homens, Ele respeita as nossas idiosincrasias, Ele respeita o nosso jeito de ser, a nossa maneira de se relacionar, a nossa forma de andar, o nosso tempo, o nosso temperamento. Ele respeita a nossa história, Ele sabe de onde nós viemos, Ele conhece o nosso procedimento, Ele respeita isso e vai se revelar a você à medida da sua fé. Mas usando o próprio Moisés, Moisés continua apontando como um profeta. O Senhor, Deuteronômio 18:15, o teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, no meio de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Deus continua usando o profeta e dizendo: há mais alguém por vir, há alguma coisa maior para ser revelada no futuro, há alguma coisa que vocês precisam saber, mas ainda não chegou o tempo. Mas a palavra continuava apontando para o futuro, que eles não sabiam ainda se iriam ver, mas sabiam que iria chegar, porque Deus havia falado. E pelos profetas ele começa a declarar a sua revelação progressiva, baseado no Cristo que havia de vir. Em Isaías 7,14 e seguintes, ele diz: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que é Deus conosco. Em 9,6 ele diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele está dizendo que haveria alguém que habitaria no meio de nós, que seria maravilhoso conselheiro para a nossa vida, que seria um Deus forte, seria aquele que nos daria sustento, mas traria também paz, traria segurança e também traria a convicção da eternidade. Miqueias 5:2, ele estabelece onde: tu, Belém Efrata, pequena demais entre as cidades de Israel para figurar como grupo das milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Zacarias 9:9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E ele continua dizendo em Isaías 11:1-2, do tronco de Jessé, de onde vem o nome Nazareno, sairá o rebento, das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Mas o Senhor não para por aí. O que Ele vai fazer? O que Ele vai fazer? Deus havia estabelecido uma aliança no passado, e os homens foram infiéis a essa aliança, e a própria palavra diz que eles anularam essa aliança. Mas o que Ele vai fazer? E Ele revela isso para Jeremias no capítulo 31, de 31 a 34, e diz assim: eis que vem dias, eis que aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Ele estava olhando para você, Ele estava olhando para mim, Ele estava olhando para a nossa família, Ele estava olhando para o século 21, e Ele fala: eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Portanto, eles anularam a minha aliança.
Eles não cumpriram a parte deles. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta será a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no seu coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Essa é a promessa dele, saiu da boca dele, desde o menor até o maior, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. É uma revelação progressiva, que mostra que você não precisa de perder a esperança, porque a esperança já foi decretada, foi lançada em Cristo, dizendo que haveria alguém que perdoaria os nossos pecados, que entraria na nossa vida, faria com que Deus fosse o nosso Deus, e que nós fôssemos o seu povo. Há muitas pessoas que dizem que não creem em Deus. Eu respeito, eu não concordo. São duas dimensões absurdamente diferentes. Eu tenho que respeitar. Mas a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, verso 19 e 20 o seguinte. Eu estou dizendo sobre a revelação de Deus. E aqui a palavra diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, e também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Eu quero dizer que Deus foi tão cuidadoso, querida, que na sua revelação progressiva, Ele não somente manifesta o seu poder em feitos miraculosos, como abrir o mar, como parar as águas do Jordão em tempo de cheia em um montão, como mandar as pragas, como mandar comida dos céus, como maná, como mandar as cordonizes, como gerar água de uma rocha, milagres tremendos no meio da terra de Cão. Ele manifesta o seu poder de maneira sobrenatural, mas Ele diz que a sua divindade, o seu eterno poder, a sua grande graça se manifesta e já é conhecido por tudo aquilo que já foi criado. Você quer conhecer um pouco mais de Deus? Preste atenção na criação dEle. Quando você olhar para uma pessoa, lembre-se que ele é criação de Deus. Exalte ao Senhor por isso. Quando você participar com seus filhos num parque, e você vê aquele landscape, aquele campo bonito, aquelas flores, aquelas árvores, aquela exuberância de tom sobre tom, dos verdes que se apresentam nos parques, agradeça a Deus. Quando você olhar para as flores, para os passos, agradeça a Deus, porque Ele está dizendo para você, a palavra está gritando para você, a grandeza, a divindade, o poder de Deus, ali está manifesto. E muitas vezes nós cristãos murmuramos. Esse é o Deus que se revela. Esse é o Deus que se apresenta dizendo: tem mais coisa para mostrar para vocês. Existe um tempo longo de espera. Muitos do passado que ouviram essa promessa não viram ela se concretizando, mas Deus faz com que no tempo certo as coisas sejam reveladas. O tópico 2, eu quero falar sobre o Filho que se revela. Eu quero falar sobre identificação. Eu quero falar sobre substituição, resgate e reconciliação. Nós vamos citar os versículos onde a palavra de Deus expõe o método de Deus para se revelar através do Filho. E ele começa em Hebreus 11, de 1 a 4, dizendo o seguinte: havendo Deus, outrora, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, aleluia, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus. Entenda quem é Jesus. Ele é o
resplendor da glória de Deus, e é a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, que foram prometidos em Jeremias, como nós acabamos de ler, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Gálatas 4:4-5 diz: vindo porém a plenitude dos tempos. Deus não mandou Jesus em qualquer tempo. Deus não mandou Jesus em qualquer hora. A vinda de Jesus foi planejada, foi orquestrada por Deus, e foi determinada para um tempo onde havia um encontro de gerações, onde gregos, romanos e judeus, entre outros povos, se encontravam na necessidade da revelação de um Deus Todo-Poderoso. Vindo porém a plenitude dos tempos, Gálatas 4:4-5, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, palavra liberada no Éden para a serpente: da semente da mulher virá o descendente. Aqui está o cumprimento no tempo perfeito, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção por filho. Ele não somente manifesta Jesus, mas manifesta Jesus com um propósito. Eu tenho criaturas nessa terra, criaturas que não experimentaram a minha filiação, mas agora eu manifesto o meu filho no tempo oportuno, nascido de mulher, sendo identificado como homem na natureza humana, para se igualar a vocês, para mostrar que é possível, para que eu traga vocês para mim. Um dia vocês foram tomados da minha mão por causa do pecado. Satanás entrou no meio e quis me afastar de vocês, mas agora eu trago meu filho para tornar vocês o que vocês ainda não experimentaram. Eu quero adotá-los como filhos, eu quero trazê-los para uma realidade diferente. E por isso Colossenses 1:19-22 diz: porque aprouve a Deus, foi do agrado de Deus, foi do propósito de Deus, que nele, em Jesus, residisse não um pouco da plenitude, mas toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse, trouxesse de volta consigo mesmo, todas as coisas sobre a terra e também nos céus. A vós outros também, que outrora erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Satanás, quando nós saímos do Éden na figura de Adão e de Eva, nós saímos cabisbaixos, talvez sem esperança de um futuro, talvez destroçados por conta do pecado, talvez arrasados porque agora a limitação que não existia em nós, lá no início, começa a aparecer. O cérebro começa a funcionar menos do que poderia, as suas capacidades físicas vão sendo diminuídas, e o efeito do pecado vem gradativamente crescendo. Vamos sendo subtraídos gradativamente de tudo aquilo que Deus colocou em nós no ato da criação. Mas vem Jesus para fazer a reconciliação. João 14:8-10 diz: disse-lhe Felipe: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces, Felipe? Quem me viu a mim, viu ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, o Pai está em mim? Essa palavra é para aqueles que estão vivendo dentro da igreja. Filipe estava andando com Jesus, estava próximo de Jesus, estava vendo os milagres de Jesus, estava vendo as operações de Jesus. Muitas pessoas veem as operações milagrosas, veem as operações que são sinestésicas, que podem ser tocadas, que podem ser sentidas, usam seus recursos, os recursos de visão, de audição, para perceber, para ouvir e entender aquilo que Deus está fazendo, mas não conseguem entender que Jesus está no Pai. Não conseguem perceber que é o mesmo Deus poderoso fazendo as obras. Vivem na igreja, mas não têm uma comunhão profunda, separam o Pai do Filho. E a Bíblia diz em João 10:30: eu e o Pai somos um.
É uma revelação que vem trazer entendimento, que significa dizer, aquele mesmo Deus que fez no passado, Ele continua existindo hoje na minha pessoa, e Ele continuará, não somente a fazer o que Ele fez no passado, mas Ele aponta para um futuro glorioso, onde coisas ainda serão reveladas. Filipenses 2, 5, 8 diz, que Jesus tomou essa posição, porque Ele assumiu, ter nele mesmo o mesmo sentimento que nós devemos ter, que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, já existindo previamente na forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se identifica conosco. Jesus não é um super-herói. Jesus não usa capa. Jesus não voa. Jesus não tem super força. Jesus se identificou comigo e se identificou com você. Um ser humano de carne, sangue, frágil, sujeito às mesmas tentações, sujeito às mesmas provações, para nos ensinar que era possível servir a Deus em santidade, que era possível resgatar o caminho do céu. O Cristo que se revela, Ele começa a fazer declarações agora, que são impactantes. Alguns dizem que Jesus fez 7 declarações, eu sou, no livro de João. Na verdade, Ele fez 8 declarações. O número 8 é um número que aponta para a transcendência de Deus, que Ele é muito além do que a própria perfeição. Ele aponta para novos recomeços. Quando nós julgamos que está tudo acabado, que é o fim, como nós cantamos aqui, Deus está apontando para uma nova oportunidade de recomeçar. Quando pensávamos que estava tudo destruído e que não teria jeito, Ele começa de novo a estabelecer um povo. Como no dilúvio Ele começa tudo com 8 pessoas, e agora Ele mostra de novo que é possível recomeçar. E a primeira grande declaração que Jesus faz está em João 8:58. Ele é o autoexistente, Ele é eterno. E Ele diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que começasse a ser contada essa história aqui nessa pregação, falando de um homem que eu chamei da terra de Ur, antes que ele existisse, eu sou desde o princípio. A palavra diz em João, capítulo 1, de 1 a 3, dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses 1, 15 a 17, esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele está declarando para você que Ele é autoexistente. Ele está dizendo que antes de qualquer situação que você esteja passando, Ele já existia antes. Ele sabe o começo, mas Ele sabe o final. Por isso que a palavra diz que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Nós temos um Deus onde todas as coisas nele subsistem. Eu sou autoexistente. Ele usa a mesma declaração que Deus usa para Abraão, que usa para Moisés. Qual o seu nome? O que eu vou dizer para o povo de Israel? Diga, eu sou, me enviou a vós. Quando Jesus faz a declaração, Ele não apenas cumpre um protocolo celestial, Ele simplesmente declara abertamente que Ele é Deus. Eu sou. Exatamente a mesma expressão que gera o nome Javé ou Yahweh, que são 4 letras do tetragrama, Yud, Resh, Vav e Resh, são 4 letras do hebraico, que não são pronunciadas pelos judeus em respeito ao nome de Deus, mas ele declara abertamente, eu sou. As declarações que se seguem, são declarações de identificação, são declarações de um Deus que se importa com sua vida,
Talvez você esteja passando por situações hoje, tenha lido esses versículos na Bíblia e não saiba o que Deus está querendo dizer para você. Mas a segunda grande declaração, ele declara assim em João 6,48: eu sou o pão da vida. Se você não quiser dizer para o seu irmão que está do seu lado, diga para você mesmo: eu sou o pão da vida. A gente aprende, né? Eu sou o pão da vida. Mas o que Jesus queria dizer quando ele declara isso em João 6,48? Eu vou dizer para vocês algumas coisas que poderão te ajudar. Eu sou quem nasceu na casa do pão, conforme a promessa, Betlehem, casa do pão. Eu sou aquele que nasceu da casa do pão. Eu sou aquele que te sustenta e te provê. Eu sou aquele que te valorizo mais do que muitos passarinhos quando você está preocupado com o seu sustento. Eu sou aquele que te coroa de graça e de benignidade. Eu sou aquele que te acrescenta as demais coisas quando você busca primeiro a minha justiça. Eu sou aquele que se importa. Eu sou aquele que multiplica e reparte o seu pão. Muitos estão vivendo aflitos por causa do sustento, e a palavra está bradando dizendo: você serve aquele que é o pão da vida. Como posso servir quem é o pão, quem é o sustento, e pensar que ele vai me deixar padecer necessidade? Essa declaração vem romper com a incredulidade, com o desespero de muitos, quando olham para frente e não veem perspectiva. A terceira declaração está em João 8,12, que diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E Salmo 119:105 ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quantas vezes nós estamos caminhando? Pode aplaudir ao Senhor, é a palavra. Aplauda a palavra é digna de honra e de exaltação. Quantos de nós, quando estamos caminhando, olhamos e, como diz um certo ditado, não se vê nem luz no fundo do túnel, de tão escuro que está? Eu acredito que muitos já tenham passado por situações assim. Muitas vezes nós precisamos de clareza, nós precisamos de iluminação. E quando Jesus faz essa declaração, ele vai muito mais além. Ele diz: eu sou quem ilumina as suas trevas. Eu vou contar um fato rápido para você que me veio à mente. Todo mundo já ouviu falar de Saulo de Tarso? Amém? Saulo de Tarso era um homem fiel a Deus. Todo mundo concorda com isso? Um homem que conhecia a palavra. Todo mundo concorda com isso? Um homem admirado no sinédrio. Um homem que excedia em muita incapacidade aqueles da sua idade. Era um homem determinado. Era um homem colérico. Um homem implacável. Um homem determinado em tudo que ele ia fazer. E um dia ele toma uma decisão consciente de seguir e perseguir todos os discípulos de Jesus. Eu vou a Damasco, eu vou pegar cartas, eu vou pegar autorização, eu vou fazer tudo legalmente autorizado, eu vou perseguir esse povo e vou trazê-los presos, vou matar se preciso, mas eu vou fazer aquilo que eu tenho convicção. E ele sai pensando que estava agindo certo, mas conduzido pelas trevas que estavam no seu coração, trevas do desconhecimento, treva da ignorância da revelação de Deus. E no meio do caminho ele vê uma luz. Aleluia. O que Deus fez com Paulo? Me acompanhe. A luz entrou por dentro dos olhos de Paulo. Imagina a força dessa luz, a ponto dele ficar cego. Põe a mão nos seus olhos. Você não vai enxergar nada. Mas aquela luz que penetrou os olhos de Paulo, ela foi para dentro de onde? Do seu interior. E agora Deus o faz ficar cego para que aquela luz fique presa dentro dele. E aquela luz agora, da revelação de Deus, começa a andar dentro de Paulo, mostrar dentro de Paulo cada lugar escuro, cada grama de ódio que ele mantinha, as verdadeiras motivações que ele tinha para perseguir os cristãos. E agora, por causa da luz que revela que estava dentro dele, e ele blindado pela cegueira, ele por 3 dias teve a oportunidade de se enxergar como nunca havia
se enxergado. Às vezes, por causa da cegueira, da soberba, da arrogância, da prepotência, muitos que estão dentro da igreja são cegos, e Jesus está falando: eu sou a luz que ilumina as suas trevas. Desça do seu pedestal. Eu sou quem clareia a sua mente, as suas emoções. Eu sou quem revela as ciladas que estão pelo caminho. Eu sou a segurança para você não tropeçar. Muitos querem andar sem a direção de Deus e começam a tropeçar seguidamente pelo caminho. Mas a quarta revelação, Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Jesus está dizendo aqui que Ele é o acesso. Jesus está dizendo que Ele não é apenas o acesso ao Pai, mas Ele é acesso a bênçãos que têm sido prometidas a você. Ele é acesso a promessas que já estão declaradas na palavra para a sua vida. Ele é o acesso para os seus sonhos, os seus projetos se realizarem. Quando você os apresenta a Deus e espera a resposta certa da boca dEle, Ele se torna a porta de acesso para que você alcance, para que você realize aquilo que você almeja. Jesus, Ele sempre vai ser a porta que nos conduz a uma passagem, a uma transferência de local. Ele nos tira dessa área e uma porta representa uma passagem, um local que eu alcanço do outro lado. Ele diz: você não apenas entrará por mim, mas você passará por uma transição e você sairá de um outro lado, e desse outro lado você vai encontrar pastagem, você vai encontrar sossego. Eu sou a transição do império das trevas para o reino de Deus. A Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e Ele é a porta. Eu sou a separação entre o santo e o profano. Eu sou a separação entre a sua vida do passado, em que você vivia escravo do pecado, e eu sou a oportunidade de você, passando por essa porta, ter uma vida de santidade, uma vida de compromisso, uma vida de entrega. Eu sou o divisor do antes e do depois. Eu sou aquele que você vai olhar para a sua vida pregressa e vai falar: isso era antes. Eu vou dividir a sua história em 2 pedaços. Eu sou a sua esperança de um novo lugar e de um novo tempo. No mundo sem desesperança, Jesus estabelece uma porta. E Ele diz isso para a igreja de Apocalipse, que fala: eis que eu tenho colocado diante de você uma porta aberta. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. Satanás está dizendo que as portas vão se fechar, mas Deus está dizendo: eis que eu tenho colocado diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu tenho a chave de Davi. Eu sou aquele que abre e ninguém fecha, mas também sou aquele que fecha e ninguém abre. Creia na palavra. Você serve aquele que se declarou: eu sou a porta, eu sou a passagem. Mas a sexta declaração, Jesus entra dizendo em João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 5:26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Dias em que pessoas têm sepultado sonhos, dias em que homens e mulheres têm sepultado projetos. Um cemitério de sonhos está diante de nós. Muitas vezes nós olhamos ideias, planos que sonhamos lá atrás e falamos para nós mesmos: não tem jeito. E aquilo começa a morrer dentro de nós. Morrer a esperança de uma família restaurada, morrer a esperança de filhos que tenham sucesso, morrer a esperança de que eu possa ter saúde, morrer a esperança que eu possa conquistar algo maior, e gradativamente as coisas vão morrendo e se transformando num grande vale de ossos secos dentro de nós. Mas Jesus se manifesta dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Olhe para mim, creia na minha palavra. Eu sou aquele que posso dar vida aos seus sonhos. Eu sou aquele que posso ressuscitar a sua esperança.
Eu sou aquele que posso te levantar no meio do vale dos ossos secos. Eu sou aquele que posso trazer novas perspectivas para aquilo que você pensa que já chegou ao fim. A palavra diz em Ezequiel 37, verso de 1 a 4, então me perguntou o profeta Ezequiel, que estava no vale de ossos secos: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Deus está perguntando para você, querido. Deus está perguntando para você dentro do seu vale de ossos: porventura podem esses ossos reviver? Porventura esses planos podem reviver? Porventura a sua esperança pode ser reerguida? Quando você olha para tudo isso, você vê esperança. E o profeta respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse ele então: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vire para as situações que você está enfrentando e diga: Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele teve a prerrogativa do Pai de ter vida em si mesmo. Ele é o dono da vida, Ele é o doador da vida, e Ele pode trazer uma nova expectativa, uma nova esperança para aquilo que foi enterrado. Essa revelação progressiva é quando o Filho se revela e você começa a entender que Ele pode fazer tudo diferente. Mas a sétima revelação do Filho, Ele diz: eu sou a videira. João 15, 5, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É uma relação de permanência. Jesus traz aqui a figura de uma árvore para dizer o seguinte: sou eu que tenho a raiz, sou eu que tenho o tronco, vocês estão enxertados em mim. Sou eu a razão do seu alimento, sou eu aquele que te sustenta de pé. Vocês só podem viver se vocês permanecerem em mim. E aqui existe um apelo clássico para toda igreja, para aqueles que se afastaram do Evangelho, para crentes que são chamados hoje de uma terminologia talvez inadequada, muitos não gostam muito de desigrejados, que sequer vê o culto pela internet, ou passaram a assistir somente pela internet, achando que a comunhão não é importante. A palavra está dizendo aqui na revelação progressiva do Cristo, que Ele é a videira. Não tem como um galho viver longe do tronco, não tem como um galho viver longe dos outros galhos. É importante permanecer nele, é importante permanecer naquele que tem a raiz. Eu sou o que te dá firmeza e raízes, eu sou o que te sustenta de pé, eu sou o que te dá capacidade de frutificar, eu sou o que te dá alimento e saúde, eu sou o que te ensina a depender de mim contra a sua autossuficiência, eu sou o que te dá pertencimento. Quantas pessoas não têm o sentido de pertencer porque se afastaram de Cristo, e agora Ele se revela para você como aquele que pode te dar sustento, que pode te dar estabilidade. E o Cristo, pela última revelação, Ele traz em João 14,6 a expressão tão conhecida por todos nós. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai ao Pai, o Pai lá e eu aqui. Ninguém vem ao Pai, eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai, é a revelação do Cristo explícita, dizendo: eu sou a expressão exata do seu ser. Se você quer ver o Pai, olhe para mim. Se você quer ver o Pai, olhe para mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele começa a trazer agora o senso de direção que todos nós precisamos. Deus, eu preciso de direção. Deus, eu preciso de direção. Deus, eu tenho que tomar decisões. Deus, eu tenho que fazer escolhas. Eu preciso de direção. Eu me sinto perdido, mas muitas vezes nós não nos curvamos diante da palavra. E Ele está dizendo: eu sou o caminho.
é a revelação do Cristo para a sua vida. Ele está dizendo para você: eu sou o caminho. Cabe a você se ajoelhar diante dele e falar: Pai, me explique em detalhes como essa direção, como é o traçado desse caminho, o que eu devo fazer. E ele diz: eu sou a coordenada final do seu destino. Eu sei para onde eu estou te levando. Eu sou quem faz a sua direção. Eu sou quem te conduz, te leva e te guia. Existe uma história que eu vou contar bem rápido. Alguns de vocês já devem ter ouvido, eu já ouvi algum tempo atrás, eu ouvi recentemente na narrativa de um outro pastor, sobre um grupo de missionários, um casal de missionários, na verdade, que estava na África. Depois de 50 anos de ministério, eles voltam para casa de navio, esperando serem recebidos com honras de heróis. Ficaram 50 anos da sua vida dedicados à obra, no meio do nada, passando privações, lutas, ameaças de morte, e agora eles estavam no navio, viajando em terceira classe, muitos anos atrás, e pensando: como é que vai ser a nossa recepção? Como é que vai ser quando nós chegarmos lá, naquele lugar de desembarque? Será que vai ter muitas pessoas nos recebendo? E eles lá da janelinha do terceiro pavimento subterrâneo no navio, olhando, viram lá, bem distante, um movimento no porto. Bandeirolas, música, fanfarra. Com certeza é para nós. Com certeza é para nós. E agora, ao chegarem lá, demoram a desembarcar porque estavam lá na terceira classe. E quando vão descer, só encontram os papéis no chão. A fanfarra acabou. Todo mundo já foi embora. Não era para eles. Não havia sequer alguém esperando para falar: parabéns pelos 50 anos de missão. Muitas vezes o nosso coração gera expectativas e nós perdemos a direção. Nós perdemos o caminho. Eles foram para casa, tristes, e começaram a arrumar a casinha deles, botar em ordem as coisas. E aquele missionário, muito revoltado no seu coração, muito triste, começou a falar com a mulher dele: está vendo? É isso que a gente recebe por estar no caminho. É isso que a gente recebe por fazer a obra de Deus. 50 anos da nossa vida, e olha o que nós recebemos. Ninguém sequer foi saber se nós estávamos com saúde. E ele estava muito revoltado e disse para a mulher: agora você fica aí e você ora a esse seu Deus e pergunta para ele se é isso que nós recebemos quando nós voltamos para casa. E saiu. E ele foi caminhar e ficou muitas horas caminhando longe, e já à noite ele volta para casa, e a mulher dele lá: mulher sábia edifica a sua casa. Mulher sábia edifica a sua casa. Amém, mulheres? Glória a Deus. E ele pergunta agora para a sua mulher: pode aplaudir, as mulheres merecem. Mulher sábia edifica o lar, tem que ser reconhecidas. E agora aquele homem intempestivo, com o coração machucado, todos nós podemos passar por isso, que somos humanos. Chega para a mulher, ela de costa, ainda lavando vasilhas, arrumando a casa, tanta tarefa para fazer depois de 50 anos. E entra um homem bravo de novo, e pergunta para ela: e aí? Você orou ao seu Deus? E ela de costas, sem virar para ele, falou assim: orei, conversei com Deus sim, em voz baixa. E ele, não satisfeito, perguntou para ela: então, o que foi que ele te respondeu? Jesus é o caminho. Jesus, ele é o caminho, e ele sabe para onde ele está te levando. Aquela mulher disse para ele: ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Muitos de nós estão perdidos porque não têm a convicção de direção, e Jesus está bradando para você, dizendo: eu sou o caminho, olha para mim. Não importa se é no seu trabalho, na sua escola, na sua família, onde quer que seja a circunstância, eu sou o caminho. Quando ele declara que ele é a vida, eu sou quem te livra das mentiras. Eu sou a verdade, ele te livra das mentiras, ele te livra dos sofismas, dos enganos do mundo, e não só dos enganos do mundo, mas dos enganos do seu próprio coração, que é mais enganoso que todas as coisas e perverso. Ele é a
a verdade dele nos impacta, a verdade dele nos confronta, a verdade dele nos leva a refletir de quem realmente nós somos ou temos sido no nosso dia a dia, mas não para nos acusar, mas para nos levar para o caminho certo. Eu sou quem te firma de forma inabalável. Quem se baseia na verdade se torna inabalável, porque nada pode contra a verdade. Eu sou quem te conduz em triunfo. Mas quando ele fala da vida, ele fala: eu sou quem te dá vida em abundância. A sua vida não vai se basear mais nas situações periféricas. Como o povo de Israel no deserto: se tem água eu estou feliz, se tem comida eu estou feliz, mas se faltou eu estou triste. A sua vida não vai se basear mais nas circunstâncias que te envolvem. Eu sou quem te dá razão de existir. Eu sou quem te dá significado. Eu sou quem te dá valor. O Cristo que se revela, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que se revelou a Abraão como Jeová Jireh. Ele é o mesmo que se revelou a Moisés como Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Kadesh. Ele é o mesmo que se revelou a Gideão como Jeová Shalom. Ele é o mesmo que se revelou a Davi como Jeová Tsabaote, o Deus da guerra, ou como Jeová Raá, Deus é o meu pastor, ou como Jeová Elion, o superável, Altíssimo. Ele é o mesmo que se revelou a Jeremias como Jeová Tsiqueno, Deus que é a minha justiça, ou a Ezequiel quando ele chama Jeová Chamar, o Deus que está presente, o Deus que está perto. Eu quero passar para o último tópico dessa revelação progressiva: o Deus que habita. Começa-se uma revelação onde Deus se manifesta no meio de um povo para quem se manifestar, para alcançar todas as nações. O segundo nível da revelação, ele se manifesta através do seu Filho, que é a imagem exata do seu ser. Ele manifesta o seu Filho no meio do seu povo. A primeira manifestação de Deus era uma manifestação mais sensorial. As pessoas viam os milagres, participavam dos milagres, viam as coisas acontecendo. Mas com Jesus, algo maior aconteceu. O Senhor começa a alcançar a alma das pessoas. As pessoas começam a ser transformadas nas suas convicções. As pessoas são transformadas nas suas emoções e começam até, se preciso for, morrer por Ele. Um nível de revelação mais profundo, que não ficou apenas na superfície do relacionamento. E agora a revelação plena do Deus que habita. E eu vou falar sobre intimidade, imagem e semelhança e unidade, que é o ponto máximo de identificação. A palavra diz em João capítulo 14, verso 16 e 18, e 14, 23 a seguir: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja para sempre convosco, não mais temporariamente, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, não vos abandonarei, eu voltarei para vós outros. Ele continua no versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai, o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Nós não queremos mais um relacionamento superficial, um relacionamento externo, relacionamento de oi, como é que está, bom dia, mas nós queremos um relacionamento de intimidade dentro de vocês. Em 1 Coríntios 6, 17, 19 e 20 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deus habita dentro, querida. Quando você encontra com Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro. Não fique procurando respostas do lado de fora. A resposta está dentro. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vocês, nós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação,
Quero frisar para vocês, não antes. O Espírito só vem morar em nós depois que nós damos ouvido, nós damos atenção à palavra da salvação. Não tem como o Espírito vir sem nós darmos atenção a esta palavra, o Evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, tendo crido em Jesus, vocês foram selados com o Espírito Santo, o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, porque Ele disse que Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar cada um daqueles que está selado, que está marcado pelo Espírito da promessa. Esse é o Deus que traz uma revelação, não mais uma revelação de um Deus distante, que se manifesta através de alguns poucos, através de sinais e milagres. Não mais o Deus que veio se relacionar conosco no meio de um povo e que provisoriamente saiu do meio de nós para depois voltar, mas que agora alcança a nossa alma, alcança a nossa mente, alcança o nosso intelecto e alcança o nosso entendimento. Mas é um Deus que agora vai se revelar no mais profundo da intimidade, morando dentro de você. Quando nós entendemos que a revelação é progressiva, nós começamos a agir em relação a Deus também de uma forma diferente. Nós saímos dessa posição estática, de ficar sempre na mesma posição, como diz o pastor Daniel, salvo, sentado e satisfeito, e incorporamos uma dinâmica diferente, que também é progressiva, na direção de que Deus quer. Gostaria que vocês fechassem os olhos. Jesus, Ele está afirmando: eu sou o Senhor e Salvador para todo aquele que crê. Eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus, e eu quero te salvar. Eu não sei se nessa plateia, ou se pela internet nós temos alguém que nunca fez uma declaração, entregando o seu coração para Jesus, ou alguém que tenha feito um dia e tenha se desviado dos caminhos do Senhor, mas eu quero dizer que em Jesus há esperança. Ele é a ressurreição e a vida. Ou alguém que está dentro dessa igreja frequentando há muito tempo, mas não tem certeza da sua salvação. A palavra diz em Romanos 10, 9, 10 e 13: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas também afirma numa carta de Paulo a Efésios 2, 8 e 9: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Você não precisa fazer nada para ser salvo, a não ser crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu no seu lugar, e que ao terceiro dia Ele ressuscitou para te dar vida. Creia que Ele veio te trazer de volta para o contato com o Pai. Creia que te dá a oportunidade de você ser reintegrado à família de Deus. Amém. Nós vamos adorar a Deus, vamos orar. Senhor, a Deus, nós te agradecemos por esse tempo. Nós te agradecemos, meu Deus, pela tua bondade. Te agradecemos, meu Deus, pelo teu favor. Te agradecemos, meu Deus, pela tua presença e pela tua palavra que foi liberada, e a tua palavra diz que ela é poderosa em si mesma para gerar os frutos que lhe apraz. Ela é poderosa, meu Deus, para salvar. Ela é poderosa, meu Deus, para instruir, para redarguir, para instruir em justiça, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que essa palavra possa reverberar dentro do coração dos teus filhos, trazendo salvação não somente aos que estão aqui, mas àqueles que estão longe, alcançando famílias, produzindo, meu Deus, a transformação que o Senhor espera em nós. Nós te adoramos por esse tempo, no nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça consoladora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces, perpétuas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, hoje e sempre, amém. Uma boa semana, Deus abençoe você e família, em nome de Jesus.